Essas atividades de Eliane, ela costuma fazer no horário de aula dela ou no horário diferente? Vamos lá, vamos. Ah, beleza, Jair. Obrigado. Mas aí, possivelmente eu marco para, sei lá, umas 4 horas, 4h30, entendeu? Na sexta-feira, se a gente combinar na sexta-feira mesmo, ok? Que é exatamente para também não chocar com a da TV Pernambuco, né? Aqui chegou agora, bom dia, Laís, bom dia. Ah, quem foi mais? Quem entrou? Larissa, bom dia, Larissa. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar a aula hoje de desktop e a gente vai conhecer algumas bibliotecas, né? Essas bibliotecas existem e dentro delas a gente trabalha com algumas funções, certo? E na aula de hoje a gente vai conhecer, deixa eu colocar aqui, bibliotecas. Vamos conhecer a biblioteca Random, certo? Com ela a gente pode fazer algumas, digamos que, algumas traquinagens matemáticas, ok? No entanto, para iniciar ela, eu preciso importar. Então, eu vou ter que utilizar o import handle para poder, digamos que, startar, ok? E aí, se eu quiser saber quais são as funções que tem na biblioteca handle, eu utilizo dir, abre parênteses, handle. Certo? Então, essas são todas as bibliotecas, ou melhor, todas as funções da biblioteca handle, ok? Vamos ver todas, professor? Não, então vamos ver só algumas, certo? É, é muita coisa que a gente ia ter que passar um semestre inteiro, pelo menos um mês e meio, utilizando todas essas funções. Okay? Então, ó, eu posso fazer uma coisa bem simples, que não sei se vai funcionar, eu estou pensando ainda, tá? Não é nada certo, não. Eu estava pensando em fazer um seminário com vocês, mas a distância pode ser que não funcione, então por isso que eu estou analisando bem. Aí vamos dizer que eu faço um seminário com vocês, na verdade eu dei um conteúdo para vocês e diga que eu vou sortear alguns alunos para apresentar, né, um determinado conteúdo. Certo? Aí eu quero fazer um sorteio. Lógico, se eu for na internet, vai ter vários sorteadores eletrônicos, né? E como é que funcionam esses sorteadores? Eles vão utilizar alguma função randômica, né? Que vai em alguma biblioteca, que vai fazer isso aqui, ó. Random, int. Aí a turma de vocês tem o quê? 46 alunos, né? Então vai ser do número 1 ao número 46. Eu quero que sorteie do número 1 ao número 46 uma pessoa. Ele vai dizer, ó, que o número 18 foi o número sorteado entre 1 e 46. Ok? Se eu quiser uma quantidade maior, randint, de 1 até, aí vírgula, né, 100. Ele sorteou 43. Se eu repetir novamente, ele pode ser, né, mas não é garantia que ele vai repetir o número, né, porque é um número aleatório que ele vai buscar. Agora ele trouxe 85, certo? Então, com a função random, é uma das coisas que eu posso fazer, né? Eu posso gerar um número aleatório de uma sequência. Então, se eu vim a fazer essa atividade com vocês, eu posso fazer isso. Que é uma forma de, digamos que, forçar alguns colegas a estudarem, né, sobre um determinado conteúdo, e aí, na hora, eu sorteio, e aí a pessoa sorteada vai ter que apresentar, certo? Eu posso também criar, eu posso criar uma lista de nomes. Alunos, recebe, eu vou colocar aqui, José, Ana, Jair,
mas aí vou pegar só alguns, certo? Eu vou criar uma lista de nomes, né? E aí eu vou chamar esses nomes, certo? E aí eu posso também, ó, dessa lista, eu posso fazer um sorteio, ó. Eu vou utilizar o choice. Opa. Aí, alunos. Ele pegou uma letra. Peraí. Primeiro eu crio a variável alunos. Ah, esqueci aqui uma coisa. Alunos. José, Ana, Jair, Larissa, fecho, ponto, split, certo? Agora, quando eu chamar alunos, ele vai gerar para mim uma lista, certo? Eu criei lá uma variável aluno que recebia vários nomes, e aí cada nome desse ele transformou em uma posição, né, na minha, então, José, posição 0, Ana, posição 1, Jair, posição 2, Larissa, posição 3, né, na minha lista. Então, para isso eu utilizo o ponto split, certo? E aí, se eu vim aqui, random, ponto choice, alunos, ele vai sortear aleatoriamente um dos nomes, né? Então, se eu repetir aqui, choice, alunos, trouxe de novo mesmo. Ele repetiu aqui, ó, foi uma coincidência, né? Que ele faz um sorteio, né? E aí, agora ele tá mudando, tá vendo? Ele disse que nome bonito, vou sortear de novo. Ele é o que sorteia demais, tá vendo? É bom que como eu for fazer seminário, eu boto seu nome, aí você é seu primeiro a ser sorteado. Não, não. Um nome bonito, né? Afinal, é um nome bonito. Não, Certo? professor. Se eu quiser, eu também posso. Cadê aqui? Eu quero saber o que uma determinada biblioteca faz, né? Qual é a função dela. Então, eu vou utilizar help, certo? E aí eu vou colocar aqui uma que a gente já fez o uso aqui, handInt. Ele vai dizer, ó, que eu vou colocar dois valores, né? Vou instanciar o valor A e o valor B, né? Para o método randômico. E aí ele vai me retornar um valor inteiro entre o valor A e o valor B, né? Incluído entre os valores. Então, se eu quiser saber, né, o que uma determinada biblioteca faz, né, qual é a função dela, só eu colocar help, handle e o nome dela aqui, no caso, handint, ok? Ô, Então, Paulo, essa é uma das... eu estava estudando essa parte de funções, já que o senhor tinha passado na última aula. Eu estava vendo que isso é as docstrings, né? Que é as documentações das funções criadas. Eu vejo que também, quando a gente cria uma função, dá para documentar ela, usando, se eu não me engano, três aspas duplas, né? Quando inicia a função, você pode documentar ela, aí criar a É, função em seguida. Pronto, isso aí é para indicar o que a função faz, como ela funciona. As funções geralmente que são boas tem essa docstring para quem quiser acessar, ver o que ela faz, poder ser claro. isso. Né? É uma forma de você saber daqui a alguns dias o que foi que você fez, né? Porque são tantas coisas que passam que a gente faz que talvez o que você fez hoje de manhã, no final da tarde, você não lembre, ou até no final da semana, né? Ou final do mês, então, do mesmo jeito, isso vale para programação. Então, por isso que é interessante você documentar, descrever de forma simples, né? Para que no futuro, quando você precise consultar, você não se atrapalhe, certo? Se eu quiser embaralhar os nomes, aí eu vou utilizar o handle.shuffle e vou chamar aqui a minha variável alunos.
Então, se eu chamar ela aqui novamente, embaralhou, tá vendo? José era primeiro, depois vinha Ana, depois Jair, depois Larissa. Então, ele mudou aqui. Ana, José, e os outros continuaram na mesma posição. Vamos chamar de novo. Deixa eu embaralhar novamente. Ele fez a alteração aqui dos valores, certo? Das posições dos nomes. Então, caso eu queira fazer, eu necessito desse embaralhamento, né? Eu posso fazer isso aqui. Eu posso também, vamos dizer, tem outra, cadê ela aqui? Handle. Vou pegar outra, uma chamada, acho que é sample, aquela aqui. Quero saber o que é que ela faz, né? Então, o que é que eu faço? Help handle.sample. Então, o que é que ele faz? Eu vou colocar uma quantidade de valores, né, um número máximo, e vou dizer quantos números eu quero sortear nesse intervalo, né? Aí ele colocou, acho que foi 1 milhão aí, dentro desse espaço aí, ele quer sortear 60 valores, né? Mas eu não vou fazer algo tão complexo. Eu vou fazer assim, ó, handle sample range, ou seja, a quantidade de 1 até 100, né? Então, vou colocar o 100 aqui, os 100 primeiros números. Eu quero que ele sorteie 10 números, certo? Então, o que foi que ele fez aqui, ó? Sorteou de forma aleatória, nesse intervalo aqui de 100, 10 números. É o seminário que o professor Paulo pretende passar, ele quer sortear 5 alunos, né? Então, o que é que eu vou fazer? Range, aí vou usar como vamos usar agora as duas turmas, né? Que são uma é 46 e outra é 36. Então, vai dar 52, 82 alunos, né? Então, 82. Aí eu vou dizer que eu quero sortear 5 alunos. Então, do 1 a 82, ele vai sortear 5 valores. Certo? Então, os valores seriam isso aqui. Ok? Então, essa é uma possibilidade que você pode fazer, né, com o uso com o apoio dessa biblioteca. Certo? Então, você aqui vai determinar até que número, a quantidade de números, né? Então, no caso, 100 números, de 1 a 100. E dentro desse intervalo, quantos números você quer sortear, né? No meu exemplo aqui, eu usei 10 valores e no outro eu utilizei 5. Se eu repetir novamente, vamos ver qual é a probabilidade de repetir os mesmos números. Muito difícil, tá vendo? 39 veio 38, 56, 60 veio 62, 59 veio 56, 73 veio 79 e o 3 veio 8, né? Então são números aleatórios que ele vai sortear, certo? Eu também posso utilizar a biblioteca Math. Alguém já ouviu falar dessa biblioteca? José Carlos, Ana, Jair, aí o pessoal aí. Alguém? Matemática. Isso, né? Para Então, fazer raiz quadrada também, acho que isso, a gente já trabalhou isso aqui já, não foi? já. Eu quero saber a raiz quadrada de 121, né? A variável x. Eu vou utilizar math.sqrt e vou chamar o x. Ok? Ele vai dizer que a raiz quadrada de 121 é 11. Okay? Se eu quiser saber, por exemplo, o seno, o cosseno e o log de um número. Quem é bom em matemática aí para me dizer aí? Se o número vai ser o 121 aí mesmo. Eu quiser saber o log. O que é um log de um número? Alguém lembra aí? Quem é bom em matemática? Um de cada vez para não tumultuar. É logaritmo. Eu tô Isso, chutando mesmo. Não. isso. Então, eu vou utilizar o from math import asterisco. Por que asterisco? Ele vai importar tudo, certo? E aí, ó, sin, S-I-N, do valor lá que eu determinei, no caso do x. Certo? Então, o seno é esse valor. O log
seria esse, e o cosseno seria esse, ok? Então, essa é outra possibilidade que a gente pode fazer. Deixa eu só. Cadê? Deixa eu ver aqui meu roteiro. É, eu poderia também, nessa função do random, né, criar por aqui, ó. Posso vir aqui, abrir um novo arquivo, tá? Vou logo salvar ele aqui para exemplo random. Já é 29/6/2020. Então eu vou usar aqui, ó, from random import randint as, e aí eu vou utilizar um valor, um nome qualquer aqui. Vou usar sorteio. Ok? E aí eu vou dizer aqui que número recebe sorteio entre 0 e 36. Ok? E aí eu vou pedir para ele imprimir aqui. E aí eu vou precisar dos comentários do José Carlos. Porque eu estou utilizando o F aqui, José Carlos. É porque o senhor vai usar a formatação. Como é as F-strings, entende? Certo? Vamos ver se vai funcionar. Então, foi que eu pedi aqui, para ele sortear um valor entre 0 e 36, vamos colocar 1, entre 1 e 36, né? E aí eu utilizei o F aqui, para ele vai fazer a formatação, né, do valor sorteado. Então, F, e aí entre aspas, simples ou dupla, eu coloquei um texto, e aqui, ó, eu estou chamando essa variável número aqui, ok? Salvei. Ô Paulo, eu percebi uma Oi. coisa nesse código, que o senhor não declarou um triplo primitivo. É como se o senhor derivasse, tivesse uma variável, pegasse ela e dissesse que a que vem valesse ela. Fica confuso de explicar, mas é como se fosse derivação, entende? É correto dizer isso? Bom, na verdade, esse exemplo aqui, ele vai sortear um valor entre esses números que eu coloquei, né? Entre 1 e 36. Entendeu? Mas o Aí eu professor, a esse biblioteca as faz o random quê? aqui. Oi? Esse as faz o quê? Eu não conheço esse as, não. Não, é porque isso Ué. aqui é da importação da biblioteca random, certo? Ah, O sorteio aqui foi ele vai importar da biblioteca randint, né? Aí eu coloquei aqui o ice sorteio, ou seja, da variável na verdade, deixa eu ver como é que eu explico aqui. Porque o sorteio aqui é esse intervalo aqui, entendeu? É como se é uma variável que recebeu outra variável, né? Ele tem uma função aqui, ou seja, o sorteio aqui, ele está determinando que entre o número 1 e 36 ele vai sortear um número, né? Então, eu estou dizendo aqui para ele importar da biblioteca randint, né? Então, ele vai trazer lá da biblioteca todos os comandos, e aí, no caso, o as aqui é como se fosse de ou da, né? Como se fosse de uma lista, né? Então, eu tenho uma lista de números, como se eu colocasse aqui para vocês, igual a tarefa lá da tia do primário. Escreva de 1 até 36. Você vai escrever. Então, vai criar uma lista, né? Uma lista com 36 valores. E aí eu estou dizendo que dentro dessa lista aqui, ele vai sortear um valor, né? Então, por isso que eu estou dizendo aqui, ó, da biblioteca random, importe a função randint, ou seja, ele vai pegar um número aleatório, um número aleatório inteiro do que está nessa lista aqui chamada sorteio, né? No caso, que está entre 1 e 36. Se eu colocasse aqui entre 1 e 100 e executar, eles foi o 22 aqui. Aqui. Só esqueci de mudar aqui. compreendi, Paulo. 28. Ele tá viciado na casa dos 20. 21,
28. Entendeu? Então, Entendi. ele vai fazer ele vai usar essa biblioteca dentro desse, é como se, é como se fosse o range. O range, eu não digo que é a quantidade de valores, né, que a gente viu até tem até um exemplo que eu vou mostrar para vocês, que é outra biblioteca que tem, uma biblioteca chamada Time. Que aí eu vou dizer de um intervalo de tempo o que é que ele vai fazer. Né? Então, nesse intervalo de números, ele vai sortear um. Né? Então, aí é uma probabilidade, né? Ele vai trabalhar de forma randômica. Ele vai girar e pegar um número aleatório. Beleza? Alguém tem alguma Beleza. dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo? Eu tenho uma dúvida. Diga, Ana. Em relação a essa atividade que você vai passar, ela vai Certo. envolver alguns conteúdos específicos que a gente já teve esse ano, ou Para a só primeira unidade. mais Para a primeira recentes, unidade. mais antigos? Essa vai ser para a gente finalizar as atividades da primeira unidade. E aí depois a gente começa a fazer a dos conteúdos referentes à segunda unidade. Igual tá. Deixa eu abrir aqui o Classroom. Porque no Classroom eu dividi por unidades, né? Vocês observaram isso. Uhum. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui. Então, tanto no segundo A quanto no segundo B está dividido aqui por unidade. Então, como a gente já tinha feito duas atividades, né, presenciais, aí está faltando um. Aí você pode perguntar, mas eu faltei a sua segunda atividade, que foi, acho que na segunda ou foi na terça-feira, que antecedeu a parada da gente. Beleza, aí depois que eu fiz essa terceira, eu vou ver, né, já tenho minha planilha pronta já, ver quem foi que faltou, aí eu vou preparar uma nova atividade para esse pessoal que faltou a minha segunda atividade presencial, certo? Então, primeiro a gente finaliza, quem tiver ok, eu finalizo tudo, para depois, aí a partir da semana que vem, a gente começa a pensar nas atividades referentes à segunda unidade, beleza? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Pronto. Aí, outra função que tem, cadê ela? É a função time. Né? Então, se eu vim aqui, a função time, como é que eu posso fazer ela aqui? Eu vou utilizar o import time, certo? E aí, ó, eu vou trabalhar aqui, for para x in range de 1 até 10. Estou dizendo que para a variável x, eu coloquei x, poderia ser qualquer valor, tá certo? No intervalo de 1 a 10, né? Aí eu vou utilizar o time.sleep 1 segundo. Ou seja, ele vai contar, ele vai fazer vai contar 10 segundos, certo? E aí eu vou trazer aqui o formato que José Carlos gosta. Passou X, né? Que na verdade é o que cada vez que ele girar, né? Vai contar um segundo, ele vai mostrar quantos segundos já se passaram. Segundos. Vou salvar aqui. Exemplo, time 9. Opa. Quando eu executar aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele vai parar no 9. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu quiser até o 10, aí eu tenho que colocar aqui 11. Certo? Passou um segundo, 2, 3. Certo? Então, isso é interessante caso você queira fazer um cronômetro, né? Tem muitos aplicativos que você quem gosta de práticas de atividade, né, que faz um contador lá de tempo. Né? Então, se eu quisesse de 1 até, se fosse um minuto, né? No caso, 61, vou colocar 61, que aí vai ser 61 menos 1, vai dar 60 segundos.
Então, o José Carlos tem 60 segundos para arremessar a bola na cesta aí e acertar a maior quantidade de cestas aí. Então, vai ficar contando aí. Quando terminar os 60 segundos, vai emitir um bip, por exemplo. Certo? Então, você vai ter 60 segundos para responder uma determinada questão. Então, após aquele tempo, vai ser fechada a questão alternativa. Certo? O questionário, por exemplo. Então, aqui seria um exemplo da função time, ok? Você vai fazer esse contador aí. Então, aí eu vou precisar importar, tá? Esse import time. Então, se eu não fizer isso, ele vai dar erro, ok? E aí eu vou dizer, né, vou utilizar a função range para determinar o intervalo entre um valor e outro, né? E aí eu vou chamar o time, que é a função aqui, time.sleep, né? E dizer que ele vai passando de 1 em 1 segundo, que poderia ser também de 5 em 5. Certo? Na verdade, vai demorar 5 segundos para mostrar. Entendeu? Aqui, ó. 5 segundos ele mostra mais um. Na verdade, aqui seria. Ô, Paulo, aí poderia Oi, colocar 0,5, né? Porque passaria rápido, passaria em meio segundo. vamos ver. Isso, menos de 1 segundo. Aqui é o tempo que. É, aqui é o tempo que vai mostrar na tela, né? A quantidade de segundos que você colocou. Então, a questão dos 5 segundos, né? No caso seria, cadê? Aqui no caso aqui é o tempo com que o contador, ele vai, de todo jeito ele vai passar de um em um segundo, né? Mas aí aqui eu digo, com quanto tempo ele vai me dar essa resposta, né? Então, se aqui eu colocasse 2, por exemplo, então a cada 2 segundos ele vai mostrar um valor. É isso. A cada 2 segundos ele mostra que passou 1 segundo. Então não estaria o correto. Então, de 1 em 1 segundo, aí ele faz. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Deixa eu ver aqui quantos já temos. 9. 9 programadores. Preparem-se que no futuro vão dizer que foi sorte para vocês, tá? Vão dizer que vocês tiveram muita sorte. Vou até printar aqui a tela para registrar. É sempre assim. Quem estuda mais, quem se dedica mais na frente, como quando conseguirem as conquistas, vão dizer, foi sorte que você teve. Cadê? Vamos lá. Matheus aí, hoje está morando na beira da BR, Matheus? Certo, vamos lá, Larissa. Se usar parênteses em vez de chaves, o que acontece? Nesse caso aqui, Larissa, eu coloquei, deixa eu fechar aqui, para questão de formatação, né? Mas aí poderia, você está falando dessas chaves aqui, não é isso? Poderia fazer o seguinte, ó. Poderia fazer isso aqui, ó. Certo? Colocaria uma vírgula, vamos botar um espaço, e aqui ficaria sem as chaves, certo? Aqui foi o sorteio, certo? Sorteio, cadê o outro exemplo, que é o do tempo também, certo? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Passou,
Dou um espaço aqui, vírgula. Aí eu tiro do... Aqui é só questão da formatação de como vai aparecer. Colocou outra... Okay. E quando executar... Ok? Vai funcionar do mesmo jeito, não tem problema não. Isso foi só um novo formato aí, porque eu lembrei desse... Eu vi em algum dos meus livros, e aí eu lembrei que José Carlos costuma utilizar esse formato aí eu coloquei aí para ele apresentar para vocês. Ok? Usei o parênteses no meio e ficou... porque aí se colocar parênteses ele não entende como a variável, como a variável x, entendeu? Ele entende como se fosse uma string mesmo. Por isso que ficou repetindo. Ok? Então vamos lá. Para encerrar a aula de hoje, vamos usar agora uma nova biblioteca, que agora é que o negócio vai começar a ficar bom, certo? Agora é que o negócio vai ficar sério, que separa as crianças dos programadores, certo? Que é essa biblioteca aqui, ó. Acredito que José Carlos já deve ter, não sei se quem de vocês aí, José Carlos, Larissa, Jair, Matheus, se já ouviram falar dessa biblioteca aqui, ó, TK-Inter. Alguns chamam de TKinter, né? Eu gosto de chamar TK-Inter, ok? O que é que essa biblioteca faz? Ela vai começar a mostrar para a gente janelas. A gente vai começar a interagir, né, com o programa. Né? Até então, tudo a gente fazia, executava lá no modo texto, né, do Python. Agora a gente vai começar a criar janelas. Então, eu vou visualizar as janelas e aí eu vou... Igual quando você faz um cadastro, né, num site, tem lá para você preencher nome completo, idade, data de nascimento, essas coisas, né? Ou então você trabalha numa empresa e aí tem lá um sistema que você precisa cadastrar um produto, cadastrar um cliente, né? Então você precisa alimentar o sistema, ok? Então, ó, vou importar aqui, import tkinter, tk, né? Aí, ó, eu vou chamar, vou criar uma variável aqui chamada tela, que vai receber tk minúsculo, ponto, tk maiúsculo, o padrão deles, tá certo? Abre e fecha parênteses. Aí agora eu vou definir o tamanho da minha tela. Então vai ser tela.geometry, né, que é a geometria da minha tela. Então a minha tela vai ter, entre aspas, simples ou dupla, 400 x 300. Então a dimensão da minha janela vai ser 400 por 300. Ok? Vou também colocar um título. Quando aqui, ó, esse título que vocês estão visualizando, na verdade está sem título, né? Esse texto aqui que vocês visualizam, a gente vai definir que esse título apareça de imediato quando executar a janela, certo? Então vai ser tela.title. Okay? Aí eu vou colocar aqui entre aspas, né? Porque é um string, exemplo de janela. Ok? Terminou? Não, eu preciso fechar, né? No tkinter, nas janelas, a gente vai sempre fechar o nosso programa com tela.main loop. O main é o principal, né? Você desce o loop final dele, certo? O que é que ele vai executar aqui? Uma janela, exemplo, inter 01. O que é que ele vai executar? Uma janela com nada dentro dela e apenas o título, exemplo de janela. E essa janela vai ter essas dimensões aqui, 400 por 300. Ok? Então, aqui, ó, executando. Aqui está. Certo? Dimensões 400 por 300. No meu título tem o nome exemplo de janela. Ok? Aí, se eu tirar isso aqui, ó. Ao invés de tirar, eu vou comentar. Ele funciona também, certo? Mas em alguns casos ele vai dar erro, né? Mais na frente vocês vão entender por que
a gente precisa fechar o nosso código com esse main loop. É como se tivesse aberto, a janela tivesse não fecha, né? Então em alguns momentos vai acontecer alguns bugs se você deixar dessa forma. É igual lá no código HTML, quando você não fecha o barra HTML, né? Em algumas páginas, em alguns navegadores vai funcionar, mas pode ser que tenha algum navegador que faça com que ele não funcione. Ok? Então, ó, eu executei isso aqui. Ok? Simples e fácil. Paulo, Vou aumentar a janela. 800. Oi, essa função e aí é de 600. gente Oi, grande. Júlia House. Essa função é de gente grande, eu não conhecia É o ela ainda quê? não. Ela é de gente grande, eu não conhecia Conheci ainda ainda não. não? Agora que o senhor apresentou, eu conhecia não, sem brincadeira. Mas, ô professor, eu tenho uma dúvida. O senhor vai querer que apareça, né, informações nessa janela, por exemplo, digita o nome, mas mais à frente o senhor vai mostrar Sim. tudo isso, né? Entendi. Eu Eu não vou. conhecia não, essa é Ainda dá legal. tempo. Ainda dá tempo hoje. Eu vou mostrar como aparecer um texto aqui dentro, certo? A gente viu, aí vai ter a questão lá de aparecer os campos, né? Preencha seu nome, preencha seu endereço, essas coisas, certo? A gente vai ver como botar cores também, né? Aqui tá essa cor é a padrão dele, mas a gente pode colocar uma cor também, colocar uma imagem, alterar o tamanho da letra, alterar a cor da letra também, certo? Então, bora lá. Então, esse é o primeiro exemplo aqui. Eu posso também, aqui, ó, ao invés de utilizar, deixa eu fazer no outro exemplo aqui, deixa eu abrir aqui. Eu posso utilizar from, observem que no exemplo anterior eu utilizei o import, né? Eu posso utilizar from, tkinter, import, asterisco, ok? E aí vou fazer a mesma coisa desse outro aqui, ó. Eu costumo utilizar, padronizar esse nome de tela para quê? Porque eu sei que vai ser a tela. Então, no meu programa, fizer um programa muito grande, aí eu vou ter a tela inicial, aí eu vou criar a tela inicial. Aí, quando eu for criar a janela da tela de cadastro, aí eu crio a variável tela cadastro cliente, por exemplo. Então, tela cliente, tela produto, tela banco, tela estado, tela cidade, coisa desse tipo, certo? Então, eu já coloco o nome que já me faz com que eu lembre que essa variável é referente a tal janela, certo? Então, a tela tk.tk, certo? Abri e fechei. E aí eu vou para as dimensões da janela. 600 por 400. Colocar um título. Exemplo de janela com texto. Certo? Aí agora vem o diferencial aqui, tá? Deixa eu fechar logo aqui. Tela.mainLoop. Aí agora o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar. Lembra lá no HTML, quando a gente quer criar um formulário, a gente utiliza o quê? Um label, né? Então aqui ó, eu vou utilizar nome, recebe tk, cadê? Ponto label. Ou seja, vai ser um texto, né? Como se fosse um rótulo. Aí eu vou colocar aqui, abro parênteses, quero que apareça onde? Na tela, né? Que é o que eu declarei lá em cima, e apareça o seguinte texto, no caso é text, né? Não é o nome texto, vai ser em inglês. Apareça, fique em casa. Ok? Fechei o parênteses. Só isso? Não, eu preciso colocar a posição. Na verdade, são três tipos que tem. Tem o pack, tem o place, tem o grid, certo? O mais utilizado é esse pack. Então, por isso que eu vou utilizar nome.pack. Abri e fechei parênteses. Vamos salvar. Exemplo tkinter 2.
Vamos executar. Opa. Deve ter sido a importação aqui. Na verdade, essa importação aqui, né, isso aqui mexe com algumas das configurações das versões do TK Inter, certo? Então, para a gente não perder tempo, vou colocar aqui, importe TK Inter as TK. Deixa esse padrão mesmo. Certo? Então, tá aqui, ó. Aqui está o exemplo. O título da minha janela, exemplo de janela com texto, e um label, ou seja, um rótulo para a minha janela, que eu coloquei com esse texto aqui, ó, veja. Tá, TK, ou seja, vai estar na biblioteca TK Inter, eu quero que ele coloque um label, ou seja, um texto, né? Esse texto vai ficar onde? Na tela, ou seja, nessa tela aqui que eu escolhi essas dimensões e esse título, certo? E aí eu quero que coloque, que tem esse texto aqui, fique em casa, ok? Então, aí eu finalizo aqui com o nome .pack, certo? Eu posso utilizar também o place, deixa eu fechar aqui, acho que esse, porque tem um que não, pronto, ó. O place, o nome foi para algum lugar no infinito, tá? E tem o grid, depois a gente vai explorar essas. Aí o grid ele aparece à esquerda, né? O ponto pack ele aparece centralizado. Ok? Então, aqui no meio, fica em casa. Como é que coloca uma imagem? A gente vai ver nos próximos episódios. Como é que eu coloco, aumento o tamanho da letra também? Como é que eu coloco uma cor? Como é que eu trabalho posição direita, esquerda, no meio, um lado para o outro? Cenas para os próximos capítulos. Ok? Dúvidas? Perguntas? A gente já tá começando no Django, aê! Ainda não. Ainda não. Eu Oi, sei, Ana. mas já tá criando uma interaçãozinha legal, né? Já tá ficando uma coisa mais bonita. Tá começando a ficar bom. Isso faz, né? Oi, professor. Ana. Oi. Eu fiquei em dúvida. Sempre que for colocar esses assim, vai usar o TK Inter no caso, né? Isso. Se vai trabalhar com janelas, utiliza o TK Inter. Entendi. Certo? Sempre. Existem outras bibliotecas, existe, mas essa, digamos, é a mais popular, entendeu? É a mais fácil de trabalhar. Aí, no caso, é Tá como certo? se fosse as páginas de HTML, mais ou menos, que a gente Isso. cria em É LPG. isso. Tá? Aí pode Ó, colocar tem aí uma. ícone, É porque imagem, eu não tudo. tô. Oi? Pode colocar aí ícone, imagem. Isso, pode colocar ícones, pode colocar imagem, pode colocar o campo para preenchimento, né? Uma tela de cadastro, um botão. Entendi. Não sei se vai dar tempo a gente trabalhar com a questão de fazer com que o Python salve no banco de dados, entendeu? A ideia seria essa. Não sei, vamos ver. Vamos ver como é que o que é que nos espera, mas a ideia é essa mesmo. Eu vou passar um programa para vocês, depois eu coloco o link no Classroom para vocês baixarem, que é um programa que eu mostrei nas primeiras aulas da gente, é um programa exemplo de desktop, tá? Para que vocês possam conhecer o que é um sistema de desktop. É um sistema que vai precisar instalar no computador e não necessariamente vai precisar ter internet. Tá? Então, ele pode funcionar sem nenhuma conexão com a internet. Ô Paulo, o senhor Ok? falou agora Oi? em banco de dados. Eu dei uma olhada numa pesquisa que Python ele está nas linguagens mais utilizadas para data size. Ele é muito usado como banco de dados. É uma linguagem fácil de manusear, eficiente e quando é utilizada para banco de dados funciona muito bem. Exatamente. Né? Vocês acham que eu ia botar vocês numa furada? Modéstia à parte, eu escolho o que é bom para vocês. Mesmo alguns não entendendo, mas eu escolho o que é bom para vocês. Beleza, pessoal? Alguma dúvida mais? Alguma pergunta? Então, eu vou encerrar a aula por aqui, porque eu já vou pular para outra turma e de 1h30 a gente se encontra na aula de linguagem de programação. Beleza?
Um abraço para vocês, uma boa aula aí, a próxima aula de vocês.